Então vem, galera, né? Para quem está chegando agora, eu já digo boa noite. E a gente está iniciando, então, essa aula onde nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da ecoterapia, né, e como funciona, né, tanto o centro de ecoterapia e quais são os recursos utilizados dentro desse centro de ecoterapia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas históricas, né, da ecoterapia, um pouco da definição, vamos falar dessa infraestrutura do centro de ecoterapia, né, e algumas abordagens pedagógicas, né, tanto com relação a adaptações ou até mesmo através de brinquedos, materiais de forma geral, tá bom, gente? Então, hoje, se a gente fosse levar em consideração a ecoterapia, né, a gente precisa entender que o cavalo em si, ele já era um recurso, né, um objeto, né, de estudo e também de uso dos homens há muito tempo, antes mesmo de servir para tratamento ou para servir de outras formas. Ele já era utilizado como montaria, até mesmo para carregar, né, materiais pesados e para encurtar um pouco as distâncias entre lugares, né? Cada vez mais a sociedade se afastava, né? Criava-se mais um nicho de sociedade, e isso fazia com que as distâncias entre essas sociedades fossem cada vez maiores. E, obviamente, a necessidade de um veículo, né, de um meio de transporte que pudesse acelerar esse processo de deslocamento. O cavalo ele foi um dos primeiros a fazer essa parceria com o ser humano, né, de forma fascinante. Com relação à terminologia de equitação, ela é basicamente relacionada com a técnica de montaria, né, com a própria história biológica do animal. E a etologia, não está errado falar o que está escrito aí, tá bom, gente? Etologia, ela basicamente está relacionada ao estudo do comportamento animal. Então, vamos pensar o seguinte, o comportamento do animal é também um objeto de estudo para que a gente possa usufruir dele da melhor forma possível, né? Então, quando se fala de comportamento, quando se fala do psicológico, né, da psicologia do animal, tudo isso é relacionado com o ser humano, né, e o animal. Tanto na parte da neurociência, certo? Desenvolvimento, como também na parte fisiológica. Então, a gente consegue desenvolver esse tipo de trabalho. Outra coisa interessante que a gente já vai começar a abordar é justamente o cavalo na utilização de tratamentos, né? Onde já por alguns historiadores e por alguns médicos e até físicos, já se conseguiu observar alguma relevância na interação entre o agente cavalo e, obviamente, o paciente, tá? Tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista psicológico. E, obviamente, a gente passa a utilizá-lo para pacientes, né, ou para portadores de necessidades especiais. Lembrando que eu utilizo essa terminologia, apesar de não ser mais a terminologia adequada, sendo a terminologia mais adequada atualmente, por convenção, a PCD, né, que seria pessoa com deficiência, mas eu, particularmente, eu prefiro muito mais a utilização do PNE, que seria portador de necessidade especial. Mas, se for fazer algum tipo de prova de concurso, fique ciente que a resposta correta vai ser, com certeza, PCD. Só para vocês estarem cientes em relação a isso. Ok, galera? Então, seguindo mais à frente, não vou falar da história de cada um deles, nem de Hipócrates, entre outras figuras históricas que fizeram algum estudo em relação ao cavalo, mas sim, né, nós podemos começar a relacionar alguns estudos daquela época, né, lá de Hipócrates em diante, a respeito da melhora do sono dos indivíduos que faziam a montaria. Então, o primeiro benefício que foi visto na ecoterapia, antes mesmo de se falar de ecoterapia, mas o primeiro estudo que foi realizado em cima de animais, com cavalos, foi com relação às insônias, né? A falta de sono.
as ansiedades, os estresses. E foi observado que as pessoas que utilizavam do cavalo durante o dia recuperavam melhor a sua condição de sono, né? E isso possibilitava uma diminuição na ansiedade, no estresse. Então, Hipócrates foi um dos primeiros que relacionou essa ação do sono, né? Da falta do sono, com o cavalo e a recuperação do sono. Depois, né, de um grande tempo, ainda utilizando-se da psicologia, no pós-guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, o cavalo começou a entrar para fazer o trabalho de reabilitação dos heróis de guerra que voltavam com algum tipo de sequela, né? Então, esse cavalo ele passou a ser utilizado por eles, né? Não somente como um recurso de transporte, né? Uma vez que esses indivíduos eles passavam por traumas e sequelas, mas também era visto que aqueles que se utilizavam do animal passavam mais, tinham uma recuperação muito maior e, obviamente, relacionando isso com a ecoterapia, né? O tratamento, né? No caso, o uso do cavalo em algum tipo de tratamento. E aí, aqui recentemente, né? Em 1997, já podemos ter um reconhecimento desse tratamento pelo Conselho Federal de Medicina. No caso, não seria nem a enfermagem, a fisioterapia ou qualquer outro tipo de conselho, mas sim o Conselho Federal, ou seja, o Conselho do Brasil de Medicina, quando foi percebido, então, que a ecoterapia era, sim, um método de terapia. Né? Então, isso, né, em 9, né, de abril de 1997, já foi reconhecido e, basicamente, trabalhado, então, como método de reabilitação motora e terapêutica. E a definição, obviamente, nós já tínhamos discutido um pouquinho sobre a definição da ecoterapia, né? Basicamente um método terapêutico e educacional. Quando eu falo de educacional, por quê? Porque não somente a gente vai ter a condição de tratar um paciente, mas a gente vai ter condições de trabalhar a psicomotricidade e não somente a psicomotricidade, a gente tem condições de trabalhar o comportamento e também a aprendizagem motora do paciente. Então, basicamente, né, utilizando-se desses recursos, no cavalo, a gente pode, então, desenvolver abordagens entre outras áreas de nosso meio, seja a própria fisioterapia, medicina, a ação social, psicologia, entre outras disciplinas que nós vamos falar aqui, né? Então, observem que a ecoterapia, ela, de fato, ela é uma abordagem interdisciplinar. E isso, basicamente, vai resolver o problema quando tivermos que tratar um paciente com alguma alteração psicológica, um problema quando precisarmos tratar um paciente que precise de um pouco mais de intenção de fonoaudiologia, uma criança que precise passar por algum tipo de educação física. Então, observe que não somente a fisioterapia pode atuar, mas outras áreas podem atuar. É claro que a gente tem que levar em consideração que, a se tratar de terapia, né, e movimento, a fisioterapia, ela basicamente é a que domina, né, a área. Mas nós temos que levar em consideração que isso é uma área interdisciplinar ou multidisciplinar. Ok, galera? E aí sim, a gente pode começar a falar um pouquinho da infraestrutura básica do centro de ecoterapia. O que é necessário para esse centro de ecoterapia funcionar? Basicamente, um local. Né? O cavalo, óbvio, mas o local. Que tipo de local seria esse? Bem, esse tipo de local, basicamente, vai ser um local que o meio, né? O meio ambiente do próprio animal. Um local aberto, um local onde tenha um ambiente natural, mato, árvores. Então, assim, é o meio ambiente do próprio animal. E nós temos que adaptar esse meio ambiente, para as condições do animal e também respeitar as condições do ser humano.
Afinal de contas, a gente sabe, né, que em tempo aberto, dependendo do tipo de paciente que nós estaríamos atendendo, nem tanto sol faz bem e nem tanto frio faz bem. Então, é necessário, sim, que a gente tenha não somente uma área de circuito aberto, mas também uma área de circuito fechado, vou mostrar mais à frente. Então, o circuito da ecoterapia vai depender do tamanho desse espaço que nós vamos ter para utilizar, né? Normalmente, a ecoterapia em cidade grande não é tão fácil de achar, porque precisaria de um ambiente do tipo um horto, por exemplo. Quem já foi no horto do Fonseca ali, ali teria um bom espaço para se ter um centro de ecoterapia. Para quem já foi no horto de Itaipu, também existe um espaço legal para se trabalhar a ecoterapia lá. Não sei quem conhece a região de Piratininga, existia um terreno bem grande lá na região de Piratininga. A gente tem áreas, né, bem rurais. Então, são áreas dentro de cidades onde a gente tem ainda, né, essa capacidade rural. Então, ranchos, ali no Engenho do Mato, né, ainda é bem natural, é bem rural, a gente consegue encontrar essa facilidade para se montar um centro de ecoterapia, tá? Então, basicamente, o que precisamos disso, de um espaço bem aberto para que a gente possa fazer a ação do circuito, né, do passeio com o cavalo e o paciente. Observe na figura, gente, que em momento algum o paciente está sozinho. Em momento algum, esse paciente ele vai ficar sozinho. Existe a necessidade de profissionais que fiquem o tempo todo ao lado dessa criança, desse paciente. Primeiro, porque a criança ela pode escorregar, cair e não tem ninguém para pegar. Segundo, porque o animal ele pode sofrer algum tipo de reação, né, ou susto, e isso pode desestabilizar o paciente. Nós temos que estar ali perto para conseguir retirar o paciente imediatamente de cima do cavalo, caso isso aconteça. Afinal de contas, um galho de uma árvore que caia pode deixar o cavalo assustado e, dependendo do tipo de treinamento que esse cavalo tenha, esse cavalo pode reagir de uma forma tanto quanto perigosa, né? O que, no nosso caso, não seria um cavalo elegível para tratar, para se utilizar na ecoterapia. Mas sim, isso pode acontecer. Afinal de contas, estamos falando de um animal que não tem um raciocínio pleno como o nosso, tá? Apesar de não parecer, no caso da nossa parte. Então, a gente pode fazer circuitos através de obstáculos, cones, né? Barras, não para o cavalo pular, mas para o cavalo se deslocar de uma forma diferenciada. Então, tudo isso pode ser utilizado para que a gente possa desenvolver um trabalho menos monótono e mais satisfatório para o paciente, claro. Galera, com relação ao picadeiro, né? Existe um padrão máximo, né, o tamanho máximo para o picadeiro? Não, mas existe um padrão mínimo, né? Existe uma área onde você tenha que utilizar de uma forma mínima possível. Então, basicamente, um centro de ecoterapia com um picadeiro, né? O picadeiro é a cobertura, tá, galera? O picadeiro é justamente a área de cobertura. Então, esse picadeiro, ele basicamente ele tem que ter, no mínimo, 15 metros por 30 metros. Até para a gente conseguir fazer a locomoção do animal dentro desse espaço, longe do sol, né? E, obviamente, longe da chuva. Se tiver muito sol, a gente precisa de um espaço de sombra, para não ficar muito tempo no sol. E se estiver chovendo, precisamos de um espaço onde a chuva não alcance a gente, né? Não somente o cavalo, não somente o paciente, mas também aqueles que trabalham. E, obviamente, nós podemos diferenciar o solo dentro do picadeiro. Aqui, nesse picadeiro, a gente está observando que o solo ele é arenoso, ou seja, ele é feito com areia, né? Não necessariamente o picadeiro tem que ter areia, né? O picadeiro ele pode ser um chão mais duro.
Mas se o picadeiro tiver areia, no espaço descampado, é necessário que haja algum tipo de superfície irregular e fofa para que a gente consiga oferecer ao tratamento, ao paciente, um tipo de solo que modifique a percepção articular. E aí nós estamos falando da propriocepção, tá? E quando falarmos sobre a propriocepção, vocês vão achar estranhos, e eu gostaria muito de responder a vocês, vocês vão achar que é contraditório o que eu vou falar, e eu preciso que vocês me cobrem isso, para eu poder explicar de uma forma que vocês entendam. Porque se eu apenas falar explicando como funciona e vocês não me questionarem, eu vou achar que vocês entenderam, e é bem possível que na prova vocês respondam o contrário daquilo que realmente eu quis dizer, tá? Então vamos lá. Por que é necessário que... Oi? É necessário ter o picadeiro e mais a área aberta? Tem que ter os dois, né? Sim. Não pode ter um ou outro. Exatamente. Isso aí é por condições do próprio animal, né? A necessidade do animal. A gente não pode deixar de cuidar desse animal. Por que acontece? Se esse trabalho ele é feito com cavalo, um animal, é natural que o Conselho Regional de Medicina Veterinária queira o melhor para esse animal. Então, nós temos que fazer as coisas de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ah, mas espera aí, Carlos, eu não sou veterinário. Mas você está mexendo com o cavalo. Então, se você está mexendo no cavalo, é importante que haja um aval da medicina, do Conselho da Medicina Veterinária, né? E aí é que entra as medidas regulares. Um campo aberto para o animal poder se sentir livre, né? Um espaço onde ele possa ter um descanso, uma sombra. Então, tudo isso é necessário, não porque, coitadinho do animal, ele vai precisar, é porque existem regras, né? Existe um regulamento que obriga, né, todos os centros de ecoterapia e de equitação esse tipo de cuidado com o animal, né? Então, observe só, a gente não está apenas envolvendo o Conselho Regional de Fisioterapia ou o Conselho Regional de Medicina ou qualquer outro conselho. Nós também estamos envolvendo o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, tudo tem que estar de acordo com as normas, principalmente dos conselhos que são responsáveis pelas atividades. No caso aí, o conselho do profissional que atua como terapeuta e, obviamente, um conselho que possa resguardar os animais, ok? Entendeu, Luciane? Ok. Show. Então, o solo de areia, né, sem ou com irregularidades, ele é um plus que você oferece nesse local. O Conselho Regional de Medicina Veterinária não obriga que a gente coloque chão batido e areia, mas para o nosso tratamento ser mais efetivo, a gente coloca uma diferença de solo, um solo mais duro, né, um solo mais fofo. E aí a gente pode dar uma parada e pensar, por que essa necessidade, né, terapêutica de um solo mais duro e de um solo mais fofo? E aí a interação de vocês começa. Por quê? Porque, de fato, quando andamos em uma superfície arenosa, como, por exemplo, a areia da praia, a gente anda, obviamente, sente a musculatura com muito mais intensidade, mas, ao mesmo tempo, ela não oferece tanto impacto nas articulações. Já o contrário acontece se a gente for andar no calçadão da praia, né? No calçadão da praia, né, é concreto, então, se nós andarmos, nós vamos sentir menos a contração muscular, mas nós vamos sentir mais o impacto contra o solo, tá? Independente do tipo de calçado que você esteja usando. Isso acontece. É errado eu afirmar isso, galera? Não, é certo. Só que também tem a instabilidade, né? Na areia tem... Estou falando de seres humanos, né?
Tem Sim, muita sim. lesão na areia, né, devido à instabilidade. Então vamos Mas lá. o tempo tem o fortalecimento maior, né? Pois é. Mas agora vamos entender aonde que a propriocepção entra nisso. Porque o que acontece? A propriocepção ela não é apenas uma condição articular, ela é uma condição muscular também. Mas eu quero que vocês me respondam com confiança aonde a musculatura reage mais rapidamente. Olha bem a pergunta que eu fiz. Eu não disse aonde que ela reage com mais intensidade. Eu estou perguntando aonde, em qual solo, a musculatura reage com mais velocidade, imediata. Na areia, né? Na areia. Alguém mais poderia falar comigo? Você diz de reação, ação e reação, né? Você diz de... A ação e reação vai acontecer nos dois, tá? É a terceira lei de Newton, inclusive, ela é uma das leis, uma das forças que a gente mais usa na ecoterapia. Mas eu estou perguntando, quando a gente anda, aonde que você tem a resposta mais rápida para aquele tipo de passo ou aquele tipo de toque na superfície? Na areia, que é fofa, que amortece, ou no solo, que é duro e não amortece? Vamos ver aqui o que a galera falou. Eu acho que é no solo, não tenho certeza. Quem falou? Solo. Ana Luzia. O solo duro, que você diz, né? Sim. Tá. Então vamos lá. Nós temos um solo duro, né? Contra a areia da Ana Flávia. Ou a terra da Ana Flávia? Mudou. Beleza. Então nós temos dois solos duros contra um solo de Luciene. Vamos lá. Luciene, vai mudar como a galera mudou ou mantém? Eu vou manter, mas posso estar errada. Não, mas... não. Aqui ninguém vai cobrar nada, nenhuma pontuação ainda não. Fica tranquilo. Pois na prova não olharia para o lado para ir junto com a maioria, não. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só ver o que tem que estar. Isso aqui é Marcelo Segatti. Tá, depois a gente fala sobre ele. Antes da gente seguir, deve ter uma explicação mais à frente, mas eu queria só lembrar vocês o que a terceira lei de Newton fala, né? A terceira lei de Newton fala sobre ação e reação, né? Que ela pode ser de igual intensidade ou maior. A questão é, estamos querendo imprimir uma força contra uma superfície. Essa superfície vai devolver a força de forma mais intensa ou igual, certo? Certo. Beleza. Mas olha o que acontece. Se essa superfície ela tiver uma capacidade de absorção maior, significa que nós vamos dar um impacto nessa superfície de grande absorção, ok? E pouca força vai ser retornada. Então, a reação ela tende a ser menor se essa superfície absorver esse impacto. Como que ela absorve esse impacto? Amortecendo esse impacto. Então, se eu bato com minha mão, né, num travesseiro, é bem possível que, se eu soco o travesseiro, é bem possível que o travesseiro, né, se deforme e eu não sinta tanta dor, né, se esse travesseiro estiver entre a minha mão e uma parede. Eu não vou sentir tanta dor. E eu até vou imprimir até mais força, porque eu vou poder usar toda a força numa superfície que não vai me revidar com intensidade igual. Já se eu soco a parede, o revide é imediato.
tá? Então, se a gente for levar em consideração esse tipo de resposta para os receptores, no caso, para os próprios receptores, nós vamos perceber que, imediatamente ao impacto, as nossas articulações, elas tendem a se defender, estimulando a contração muscular de forma mais imediata. Né? Eu não digo nem de forma mais intensa, mas de uma forma mais imediata, para que a musculatura consiga segurar essa articulação e essa articulação ela não sofra nenhum tipo de entorse ou luxação. Né? E aí, obviamente, né, se eu fosse socar o travesseiro, eu ia depender de mais força, né? Eu ia conseguir utilizar mais força e, obviamente, a minha articulação ela ia receber esse estímulo de forma gradativa ou graduada. Então, Luciene, não sei se eu consegui explicar. Oi? Sim, conseguiu. Você Entendi. Entendeu? Entendi. Por enquanto, não disse se você está certo ou não, tá? Só disse o que acontece. Aí eu te pergunto, e vou perguntar também para a Ana Luzia e para a Ana Flávia, vocês mantêm o que vocês escolheram ou vocês mudam? Eu vou mudar por causa a pergunta. Faz a pergunta de novo. Tá. Eu vou manter, Carlos. Eu vou manter a minha resposta, tá? Tudo bem. Ana Flávia Eu lembrei. Mantém. E a Luciene tá de acordo com vocês. Beleza. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz foi: em qual tipo de solo a reação ela é mais imediata da musculatura? O solo, você já tinha respondido praticamente, com a explicação. Então, basicamente, eu precisava desse questionamento de vocês para conseguir passar para vocês exatamente um ponto de vista talvez difícil de se ver. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça cara, no solo fofo, a gente força muito mais. A gente gasta muito mais. E tá certo, na verdade, o solo fofo, ele é tão instável que a gente depende de muito mais força para conseguir equilibrar o nosso corpo, mas com relação à resposta muscular, ele vai se ajustando. Mas se você fala de um impacto direto numa superfície rígida, uma superfície dura, não há uma necessidade de um ajuste progressivo, mas sim de um ajuste imediato. Então, a ação, a própria percepção, ela é muito mais alta num solo rígido do que num solo fofo. Porque isso, obviamente, não vai ser uma questão de gasto energético, simplesmente é uma resposta imediata. E o que nós precisamos para conseguir manter a nossa posição, o nosso equilíbrio em cima de um cavalo ou até mesmo andando? É justamente de uma resposta mais rápida. As lesões, Luciane, acontecem no solo fofo por uma simples questão de resposta. Se a gente não consegue uma resposta rápida no solo fofo, é natural que a gente comece a ter lesões relacionadas às musculaturas ou até mesmo à coluna ou até joelho e por aí vai. Porque nós estamos começando por um processo progressivo em vez de começar por um processo que nos dá uma resposta imediata, permitindo que o nosso tônus seja ativado imediatamente. Show. Isso aí é questão de prova, com certeza. Hein? É bem possível. Carlos, você pode repetir essa última frase, por favor? É importante a gente lembrar que na atividade, e aí eu posso até, Flávia, fazer o seguinte, em vez de eu repetir, eu vou explicar de uma forma um pouco mais análoga, né? Imagine que você esteja fazendo uma corrida, tá? Para quem está começando a correr, né, fazer um Cooper, o mais indicado seria fazer um Cooper em uma superfície mais rígida, salvo, tá? E aí, obviamente, eu vou dizer que isso não é uma indicação para quem tem problemas articulares, tá?
Mas para quem é um atleta, ou melhor, quer passar por um momento de uma condição de atleta, é interessante começar pelo solo rígido, porque a resposta muscular ela é mais rápida, né? Já que a ação e reação ela é basicamente equilibrada, significa dizer que aquela ação que eu gerei contra o solo vai ser devolvida para mim imediatamente, e as minhas articulações precisam estar adaptadas junto com as musculaturas de forma mais intensa. Mas se eu decido andar ou correr na areia, o impacto não é tão forte. Então a musculatura ela se contrai progressivamente, com intensidade, mas desequilibrada, porque não existe ali uma ação proprioceptiva, né, anterior que me prepare para esse tipo de ação. Flávia, me fiz entender? Quase. Então vamos lá. Vamos lá. Se foi quase, não foi, né? Então vamos lá. Deixa eu ver o que você falou mais aqui, Flávia. Quase, só a última parte da areia. Então, vamos lá. A nossa articulação, ela depende de estímulos externos para fazer com que as musculaturas, porque a gente não pode pensar em articulação de uma forma totalmente isolada na musculatura, né? A gente sabe, né, que existem as ações de coaptação, decoaptação, e cada tipo de ação, tanto de coaptação quanto decoaptação, vai gerar um estímulo na articulação que, por sua vez, vai estimular a musculatura a se contrair de uma determinada forma. Então, pense bem ainda dessa forma. Se para a musculatura reagir contra uma pressão realizada na articulação, é necessário que essa articulação ela receba essa pressão de alguma forma. Então, se você bate com intensidade e o impacto é devolvido imediatamente da mesma forma, como é no caso de uma superfície mais rígida, essa articulação recebe esse estímulo imediatamente e manda esse estímulo para as musculaturas responderem imediatamente à estabilização dela. Mas se você confronta uma superfície fofa, né, uma superfície mole, arenosa, as articulações não vão receber um impacto imediato, porque está havendo um amortecimento daquele impacto. É óbvio que, conforme você vai tentando achar o fundo dessa superfície, as musculaturas tendem a se intensificar. Mas isso não vai acontecer de forma rápida, vai acontecer de forma progressiva, enquanto a absorção de impacto está acontecendo. Por isso que o estímulo proprioceptivo ele é mais intenso quando a superfície ela te responde imediatamente, igual. Uma superfície dura contra outra superfície dura, né? Se eu bato com uma superfície dura em uma superfície mole, eu vou ter essa absorção de impacto. E isso vai fazer com que as musculaturas não respondam imediatamente. Show! Show! Então vamos continuar. Bem, por isso que a gente precisa dos dois tipos de solo, tá? Porque há pacientes que vão necessitar de um estímulo proprioceptivo menor e há pacientes que vão necessitar de um estímulo proprioceptivo maior durante um período ou um momento daquela sessão. Nem sempre o paciente vai ficar o tempo todo hipertônico ou hipotônico, né? Em algum momento, ele começa a ficar mais do que o suficiente, então a gente precisa tirar ele daquela superfície e jogar ele para uma superfície um pouco mais branda, para diminuir o cansaço dele e, obviamente, diminuir o estímulo dele. Então, é para isso que a gente tem esses dois tipos de areia. É claro que o tipo de frequência do animal também vai importar, né? Mas durante a atividade, nós podemos aumentar ou diminuir dependendo do solo que a gente esteja utilizando, certo? Então, temos aí uma área, né, para que você tenha uma cobertura adequada, e essa cobertura adequada permite que a gente faça um circuito e até jogos, atividades pedagógicas dentro dele, fora do sol, a não ser que seja necessário. Outra coisa que o Conselho Regional de Medicina Veterinária estipula
como esse animal vai estar alojado, né? Que tipo de alojamento esse animal ele precisa? O Conselho Regional de Medicina Veterinária fala que é necessário que haja um espaço de 3 metros por 3 metros. Por que isso? Porque o cavalo, ele parado, e obviamente imóvel, ele não consegue fazer a digestão corretamente, ele não consegue gastar a sua energia corretamente, ele não consegue desenvolver mobilidades até de deitar, de rolar, que o cavalo também faz isso, por conta do espaço. Mas se você tem um estábulo, onde ele fica lá durante a noite descansando, fica lá durante os momentos em que ele não está trabalhando, né? Ele fica ali, ele pode girar naquele estábulo, ele pode ficar à vontade, né? Então esse estábulo ele precisa ser arejado, ele precisa ser amplo exatamente para isso, para que ele tenha uma condição adequada, né, de vida, obviamente, e isso não comprometa o tratamento com um estresse que o animal possa vir a sofrer, tá? Não estou falando isso por frescura, tá, galera? As pessoas acham que é muita frescura, na verdade, são regulamentos, então a gente precisa respeitar esses regulamentos e entender esses regulamentos. Então a gente fala, né, de como tem que ser e explica por que tem que ser, de acordo com o regulamento. Já aí, né, uma área de armazenamento de equipamento é o equipamento que vai ser colocado no animal. Então, além do ambiente ser unicamente para isso, ele precisa ser um ambiente que permite a higienização adequada do material para que o animal não sofra de algum tipo de problema de pele, já que isso vai entrar em contato com a pele dele diretamente. Assim como nós cuidamos do nosso sapato, colocamos ali um sprayzinho de spray, não sei como é que é o nome daquele negócio para tirar cheiro de chulé e tudo mais e tal, a gente também precisa cuidar dos nossos animais. Bem, além disso, também, e aí não é uma condição do Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas sim de um padrão, no caso aí, me fugiu aí, me ajuda aí, gente. Norma, né? De acordo com as normas, né, principalmente a norma ABNT, se o local é um local para pessoas com deficiência, né, PCD, é importante que haja acessibilidade para eles, em todos os locais. Né? Então, isso aí é um padrão, né? Isso aí é um regulamento também, uma norma que tem que ser seguida. Então, a rampa ela é para que haja acesso do cadeirante até a montaria. Observe que a rampa vai, né, da parte de fora, né, do solo do picadeiro para dentro do picadeiro. O cavalo fica localizado lateralmente a essa rampa e a gente consegue guiar o paciente, fazer a montaria do paciente sem nenhum tipo de estresse ergonômico para o profissional que vai estar abordando o paciente, como também, né, um constrangimento por falta desse tipo de acesso, de acessibilidade para o paciente. Então, a rampa ela é necessária, ela é obrigatória no centro de ecoterapia. Observem, a rampa nem precisa ser de concreto, ela só precisa ser funcional e, obviamente, aguentar o acesso, né, que haverá sobre ela. Então, basicamente, falei sobre a área de montaria, uma sala de avaliação não necessariamente merece, né, um destaque, mas sim, a gente tem que levar em consideração que no centro de ecoterapia nós vamos ter um momento para avaliar esse paciente que chega até nós. Como nós falamos na primeira aula a respeito da avaliação, da anamnese e tudo mais, né? Então, isso é um fato, né? É algo importante, a avaliação, né? O espaço pode ser uma mesa no meio do picadeiro, não tem problema. O espaço pode ser algumas cadeiras ao redor ali para a gente poder fazer apenas a coleta de dados, uma boa coleta de dados. Então, a sala de avaliação é apenas uma forma de ilustrar que há necessidade de um espaço para ilustração, para avaliação. Banheiros com acessibilidade, óbvio, né?
E aí vamos falar um pouquinho sobre o material da montaria, né? Por que esse material? Também é material que o Conselho Regional de Medicina Veterinária considera adequado, uma vez que a ferradura ela vai promover uma adequação, né, da pata do animal em relação ao solo. Tudo bem que num centro de ecoterapia não existe cavalgada, a gente não vai sair por locais diferenciados, mas isso protege a pata do animal contra qualquer tipo de lasca ou pedra que a gente encontre no caminho, né, danificando assim o casco do animal. Mas qual é o problema de dar uma danificada no casco do animal? Eu acredito que alguém aqui, alguma vez na vida, já tenha dado uma topada em algum tipo de degrau, algum toco que tenha no caminho, né, no seu caminho. Depois dessa topada, garanto a vocês, andar não vai ser tão fácil quanto antes. Vocês podem até tentar deambular, mas a claudicação ela é inevitável. E um cavalo que esteja mancando, vamos dizer assim, não vai desenvolver uma biomecânica adequada para a transferência desse movimento para o paciente. Então, faz sentido a ferradura, né? A ferradura ela é um item de importância, que precisa ser trocada de 40 em 40 dias no máximo, né? Até porque, como uma unha cresce, o casco também cresce. A cabeçada é um item por onde nós vamos colocar na cabeça do cavalo, na região da cara do cavalo, para que a gente possa não somente prender o bridão, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas a guia ou a rédea, para que a gente possa ter o controle do animal, né? A manta, né? Em alguns casos, em alguns centros eu já vi, né? Mas é bem melhor você utilizar a manta do que uma sela. A sela de cavalo, aquela sela de couro bonita e tal, e na grande parte da montaria é utilizado exatamente o que? A manta. Né? Se coloca uma pequena manta por cima, depois coloca-se uma sela. Mas nesse caso, a gente utiliza uma pequena manta, uma fina camada de manta, e outra manta por cima, por onde vai ser a sela, né, da nossa montaria. A vantagem dessa manta, né, na verdade são duas vantagens interessantes, é que isso aproxima o paciente muito mais do corpo do cavalo. Então, significa dizer que durante um movimento que o cavalo execute, isso vai ser transmitido de uma forma muito mais fiel para o paciente. Outra coisa interessante às vezes a gente faz montaria dupla, e uma sela não permite uma montaria dupla adequada. É quase que difícil, quase que impossível a gente fazer um trabalho de montaria dupla com um cavalo que esteja com uma sela. Então, a manta, ela dificulta menos essa montaria dupla, permitindo que a gente possa trabalhar com o paciente montado juntamente com ele. Então, a manta, no meu ver, obviamente, no ver da maioria das pessoas que trabalham com a ecoterapia, é a melhor opção para o tratamento, tá? Para a ecoterapia. E a manta sozinha, obviamente, não iria ficar presa, ela precisa de um cinto, né? Assim como uma sela precisa também desse cinto, só que a sela já vem, né, com um cilhão embutido, nessa a gente coloca um cilhão em cima da manta. Ele vai basicamente ser amarrado ao redor do cavalo, permitindo que a manta fique presa. E olha que interessante, o cilhão pode ter formatos, por exemplo, de um arco, né? Aonde o paciente pode segurar com mais tranquilidade e poder receber o estímulo de forma um pouco menos intensa no início do seu tratamento. O desmame desse arco vai sendo progressivo, né? A parte de baixo, né, da fita, né, que é a barrigueira, aonde nós prendemos o cilhão e amarramos e prendemos bem no cavalo. E nós temos aqui o bridão, que é muito mais utilizado do que o freio, né? O freio ele é altamente agressivo para o animal. O bridão ele tem a sua superfície bem mais lisa, arredondada, e fica justamente nas regiões onde não tem dente. Então, quando coloca-se o bridão no cavalo, o bridão ele não incomoda, não machuca a boca do cavalo. Pode até incomodar, o cavalo pode até querer tirar aquilo que está entre a boca, porque realmente é chato, né? Mas não vai machucar o cavalo.
Já o freio, ele tem um mecanismo de alavanca nas partes externas e dentro, toda vez que você puxa, existe uma ponta que fere o céu da boca do animal. Então, se o animal estiver andando muito rápido, você puxa rapidamente e ele fere o céu da boca do animal, fazendo com que o cavalo pare imediatamente. Agressivo demais não é necessário, o bridão por si só já faz isso. E uma vez o cavalo sendo um cavalo de ecoterapia, já pronto e treinado para isso, não vai precisar de tantos recursos que agridam ao animal, né? Nem é interessante fazer isso. As rédeas, como eu falei, então elas vão, na maioria das vezes, vão estar na mão do auxiliar guia, que vai estar guiando o cavalo, puxando o cavalo. Em alguns casos, nós podemos utilizar como condução, o paciente segurando a rédea para conduzir o cavalo sem a necessidade do auxiliar guia. Obviamente que o auxiliar guia continuará próximo ali e, obviamente, que os terapeutas também continuarão próximos para que isso possa ser o mais seguro possível para o paciente. E também para os profissionais que estão do lado do animal, né? Estribo, né? O estribo é o local onde você coloca o pé, né? Para poder se fixar. Esse estribo, ele vem acompanhado de uma outra faixa, né? Que nós chamamos de loro, que eu vou mostrar aqui para vocês, é essa parte aqui. Tem regulagem de altura para tamanhos diferentes de pacientes, né? Estaturas diferentes. Então, com esse tipo de artifício, nós conseguimos fazer com que o paciente apoie os pés, gerando assim uma reação proprioceptiva mais próximo de uma realidade de marcha, no caso de um ser humano. E eu não poderia esquecer jamais, né, do nosso principal recurso, que é o cavalo. Então, o cavalo, sem dúvida nenhuma, é o agente terapêutico mais importante dessa equação. Sem ele, não existe, literalmente, a ecoterapia, ok? Então, é o material de montaria mais valioso do centro de ecoterapia. Entre outros materiais, né, pedagógicos, brinquedos que possam ajudar na aprendizagem do paciente, tanto cognitiva quanto motora. Exemplos aí, nós temos aí uma bola, jogar bola com o paciente, um quebra-cabeça que você, em cima de uma bandeja, você pode fazer você pode estimular o paciente através de recursos percepto-cognitivos, ou seja, percebe aquela informação, reage de forma a raciocinar com aquela informação, e assim ele tem uma ação de aprendizagem. Tira o alvo para facilitar na coordenação motora e, obviamente, no senso de profundidade, distância, senso espacial, noção espacial, e pula pirata também para auxiliar na coordenação motora, entre outras atividades que nós poderíamos fazer, né? Não são somente essas. O que vier à nossa mente, que seja lúdico, que seja agradável para o paciente, a gente pode estar desenvolvendo, ok? Então, basicamente, a aula de hoje, ela se retrata bastante as condições de recurso, né, local, recurso material e, obviamente, recurso itens de proteção, tá? Então, essa aula, apesar de talvez ser um pouco mais chata do que as aulas seguintes, ela nos mostra a necessidade de uma infraestrutura adequada para o profissional trabalhar, para o cavalo sobreviver e viver, né, porque ali vai ser a casa dele, e, obviamente, para o paciente, que vai usufruir de todos esses assuntos e todos esses programas, essas propostas que nós estaremos fazendo com ele, ok? Com relação à aula de hoje, ficou alguma dúvida, gente? Se não tiver dúvidas, em 3, 2, 1, estarei aqui saindo da aula, certo? Ou melhor, saindo do slide, fechando ele. Lembrando que esse slide já está disponível para vocês, ok? E não havendo nenhuma dúvida, eu vou encerrar essa gravação. E vou disponibilizar essa gravação para vocês
no período em que vocês vão estar aí se preparando para a aula de disfunção